Vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É uma mensagem simples. Desde quando o pastor Rubens ele me chamou para pregar, era uma mensagem que eu já vinha na minha vida procurando entender melhor. E eu creio que, prove a Deus, hoje está aqui falando sobre isso. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler mais uma vez? Vamos todo mundo ler mais uma vez? Na contagem de 3. 1, 2, 3. Que a palavra de cruz é loucura para os que perecem, somos salvos. É o poder de Deus. Glória a Deus. Poder sentar. Durante muitos anos da minha vida, eu vivi um momento de que sempre imaginei de que Deus iria me pegar sempre na curva. Quando acontecia alguma coisa, na hora ali, eu falava: meu Deus, agora não adianta, agora Deus vai me pegar. E a vida foi seguindo ao longo da adolescência, acreditando nisso, sempre com medo, sempre fugindo, sempre tentando escapar da minha maneira, mas isso sempre é uma coisa que suava em nosso coração, porque na igreja que eu era, quando jovem, quando adolescente, tinha uma irmã, a esposa do pastor, era o pastor Luizinho, a mãe dele, na verdade, a mãe do pastor Luizinho, ela olhava para a gente e falava assim: rapazes, Deus vai ter um compromisso com vocês. E ali a gente tremia de medo, porque ela era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, e aonde ela chegava, as coisas aconteciam. E quando ela falava isso, a gente se tremia todo. E na época eu já não era tão bonzinho assim, né? Eu era bem levado. A gente, para vocês terem uma ideia, eu lembro que culto de vigília na igreja, com a luz desapagada, e a vigília e a oração, aí quando dava umas 2:30 da manhã, eu e mais uns 2 adolescentes lá, resolvi estourar bombinha dentro da igreja. Só para vocês terem uma noção de como que era o rapaz, né? E aí o papai Pantera, ele só olhava, balançava a cabeça, eu falava: hoje o Deus vai me pegar lá em casa. E quando chegava em casa, ele pegava. Aí era triste, mas a gente não aprendia, né? Deus usava o Pantera. E usava bem, viu, rapaz? O homem que tinha a mão pesada, viu? Meu Deus. E com o passar do tempo, a gente foi crescendo, a gente foi começando a ter alguns entendimentos de que Deus não era tão isso, né? Deus não era tão mal assim, né? Era mais tranquilo, bastava a gente orar, pedir perdão, que estava tudo certo, estava tudo resolvido. E quantos anos eu fiquei assim numa outra igreja, e o tempo foi passando, a gente lá cometia aquelas falhas, cometia aqueles pecados, mas quando chegava no final de semana, uma coisa era certa: a gente estava de joelho dobrado, falando: Deus me perdoa. E ali estava tudo resolvido. Deus já não era mais aquele Deus mau. Ele já não ia me pegar mais na esquina ali, como a gente ouvia sempre, porque a gente sempre pedia perdão. E com isso os anos foram se passando e a gente foi tomando conhecimento mais ainda. E aí a gente vai crescendo, vai trabalhando, estudando, se envolvendo com outras pessoas, né, no mundo. E aí a gente vai acabar se intertendo com uma crença que está hoje muito forte, que é a crença da hipergraça. E na hipergraça é muito simples. Deus já pagou. Deus já deu o filho dele, ele já pagou a sentença, ele já pagou o preço. Agora eu estou mais tranquilo ainda. Eu já não preciso mais me preocupar com as orações, eu já não preciso mais me preocupar com Jesus, eu já não preciso mais me preocupar com o que é pregado, eu já não preciso mais me preocupar com a santidade.
A hipergraça, ela tem pregado algo nas nossas vidas e tem deturpado muito as igrejas conservadoras igual às nossas. As igrejas de hipergraça têm falado assim, olha, não prega sobre isso, rapaz. Não fala muito sobre isso aí, que falar sobre pecado para a igreja não é interessante. Já não é legal. A igreja já não vai encher tanto assim. Olha, vamos pregar uma palavra motivacional. Vamos pegar uma palavra onde todos vão se sentir felizes, vão sair felizes, vão ter o dia abençoado, a semana abençoada. E essa é a hipergraça. E essa palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, todos aqui, eu tenho certeza, em algum dado momento, já devo ter ouvido na internet, porque a internet está abarrotada dessas pregações. Pregações que você olha que a primeiro momento, glória a Deus, não é mentira, é verdade. Está ali toda aquela palavra e realmente você crê, você vai ter fé que Deus vai te salvar, mas fique tranquilo, Ele é maior, Ele já te deu a sua bênção, a sua bênção já está guardada, já está reservada, é lindo. Mas o apóstolo Paulo, aqui no 1 Coríntios capítulo 18, ele fala, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é como o poder de Deus. Ele está falando para uma igreja de Coríntios que estava na Grécia, que estava sendo varrida por uma cultura grega, por uma igreja que estava deixando-se levar pela cultura da Grécia. E aquela cultura estava deturpando aquela igreja. Uma igreja que tinha os dons. Ele fala aqui, logo no começo do versículo, tinha dons. Uma igreja que tinha palavra. Mas era uma igreja que estava se deixando se levar por uma cultura. E eu temo que hoje nossa geração, a geração desses jovens, nós aqui estamos deixando-nos levar muitas vezes por essa cultura do mundo aí fora. Essa cultura tem nos trazido em nossas vidas e tem nos deixando cada vez mais distante de Deus. Estamos cada vez mais distante da cruz. Estamos cada vez mais distante daquilo que é arrependimento, do que é arrependei-vos. Igual fez João Batista, arrependei-vos. Tem um versículo no livro de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 6. Ele fala assim, olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a passar por isso aí sem culpa nenhuma? Quem vos ensinou a agir dessa maneira e falar que está tudo bem, que está tudo certo? Quem vos ensinou a cometer esses pecados, a agir dessa maneira e olha, está tudo legal. Eu não preciso mais me preocupar com isso, já foi pago o preço. Mas o preço que foi pago não foi para isso. O preço que foi pago não foi para agir dessa maneira. O preço que foi pago, se não houver mudança, não foi pago para isso. O preço que Deus pagou é muito mais do que achamos que é. E nós temos visto que o diabo tem deturpado a palavra de Deus no mundo. Prova disso, nós vimos agora um evento da Olimpíadas, e você vê a abertura das Olimpíadas, aonde a palavra de Deus ela foi escarnecida. A palavra de Deus ela foi colocada de uma maneira que para quem ama a palavra de Deus chora. Para quem ama a palavra de Deus sente no coração. E ela foi escarnecida, mas é isso que o diabo está fazendo. Ele está deturpando, ele está escarnecendo a palavra, para que cada vez mais ela seja fria ao coração das pessoas. Que as pessoas não sintam mais aquele desejo novamente de estar na igreja ou de ouvir a palavra da cruz. Mas o que seria essa palavra da cruz? Eu quero pregar uma palavra que ela não se baseia em méritos humanos. Não depende de mim, não depende de você. E depende de quantas vezes lemos a Bíblia. E depende de quantas vezes jejuamos ou oramos.
É obviamente que temos que ler, porque a palavra lá em Salmos fala que ela é a luz para o meu caminho. Ela é a luz, ela é o que ilumina, ela que me limpa, ela que me purifica. Entendemos que a oração ela é de suma importância, porque é ela que faz a comunicação entre mim e Deus. Entendemos que jejum é aquele que mata o meu homem velho, é aquele que me deixa para baixo, que me impede de cometer o pecado. Mas não é isso que vai levar para o céu. A palavra de Deus disse, Paulo fala, que o que nos levará ao céu é a graça, mediante a fé. A fé é uma ferramenta que estamos utilizando para crer que é a graça de Deus que vai nos conduzir. E eu quero pregar uma palavra que faça o homem chorar desesperadamente pelo perdão de Deus. Essa palavra da mensagem da cruz, ela é uma mensagem que ofende aos homens. Mas como assim ela ofende os homens? Ela ofende o pecado. Ela ofende aquele que peca. A mensagem da cruz, se ela não te confrontar, se ela não te falar, olha, realmente eu preciso mudar algo. Tem algo que está me prejudicando. Olha, mano, deixa eu ter casa na massa. Oh, Deus tremendo. Aleluia, Deus. A mensagem da cruz, meus irmãos, se ela não estiver te confrontando agora, tem alguma coisa de errado. Se a mensagem da cruz não estiver tocando no seu coração e estiver puxando a sua memória aquilo que está de errado, tem alguma coisa de errado. Em Gálatas capítulo 5, coloca na tela para mim, por favor. Gálatas capítulo 5. Diz da seguinte maneira: está, pois, firmes. Capítulo 5, versículo 20, por favor. Ou 19, um antes. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como jamais antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A mensagem da cruz, ela vem literalmente confrontar todos esses pecados, todas essas situações. E essas situações, não estou livre delas, não estamos livres delas. São situações que o nosso velho homem, por natureza carnal, já começam e fazem isso naturalmente. Lá no livro de Gênesis, quando Adão caiu, ele caiu e trouxe sobre nós uma semente. E essa semente, ela frutifica até a data de hoje. É por isso que aceitamos a Cristo, é por isso que entendemos que precisamos de Cristo, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele fez tudo o que Ele fez para morrer por nós. Assim, nós possamos ter sobre Ele o direito de ter vida eterna, o direito de filiação a Cristo. Mas quando não aceitamos a Cristo, nós estamos sobre o poder do inimigo. Nós estamos sob o poder do mal sobre nossas vidas. Muitas vezes o que nós queremos fazer e não conseguimos fazer. Não queremos mentir, mas mentimos. Não queremos enganar, mas enganamos. Não queremos ver pornografia, mas vemos pornografia. Não queremos aqui afetar o próximo, a denegrir o próximo, roubar, fazer qualquer coisa do tipo, mas fazemos. E é para isso que a palavra da cruz ela veio. Ela veio justamente para nos livrar do velho homem. E esse velho homem, o qual Paulo diz que ele tem que mortificar todos os dias. Temos que deixar ele fraco. E como que nós deixamos esse velho homem fraco? É através do jejum, através da oração. E eu sou prova disso, irmãos. Eu tive há pouco tempo atrás um problema sério com a coluna. Pouco eu conseguia andar, eu não estava conseguindo andar, às vezes eu não conseguia levantar da cama, não estava indo muitas vezes não trabalhar, ficava em casa o dia inteiro deitado.
E eu já estava ficando até torto por conta desse problema na coluna, que era uma hérnia de disco, mas ela estava numa posição que me estava arrebentando. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu já não sabia mais como agir. Eu comecei a procurar médico, fui no outro, fui no especialista, fui no outro, e nada se resolvia, nada acontecia. Tentei buscar cirurgia, a hora o convênio cancelava, a hora liberava, mas liberava parcialmente, mas em nada dava certo, nada estava dando certo. E eu já estava num momento que eu estava procurando buscar a Deus, eu já estava procurando sair do marasmo da minha vida que eu estava, porque eu achava que estava tudo bem só vindo para a igreja, eu achava que eu colaborando com a igreja, contribuindo com o que eu fazia na igreja, estava tudo bem, e não estava tudo bem, estava tudo ruim, estava tudo errado, eu precisava fazer muito mais do que aquilo. E até que um dia, o pastor trouxe ele aqui, um moreno alto, que ele é do exército, se não me engano, e ele olhou para mim e falou assim: olha, irmão, continua nisso aí, Deus está nesse negócio. E o negócio que eu já tinha falado para minha esposa, eu falei: ó, vida, tem algo que vai ter que ser feito, eu não aguento mais essa dor, e eu estou vendo que cirurgia não vai resolver, a gente vai ter que ir para oração, não tem outro jeito, e eu não sei o que fazer. Ela falou assim: é o único jeito. E naquele dia, um dia antes, eu tinha conversado com a irmã Deda. Eu falei: irmã Deda, olha, eu vou falar com você porque, eu não sei, eu estou com vontade de falar. E eu falei para ela: olha, eu estou com esse problema, mas eu tenho quase que certeza que eu vou resolver isso aí na oração. Eu tenho que orar para Deus me curar. E ela falou assim: irmão, se for isso, vai que vai ser de Deus. E aí eu chamei minha esposa e falei: ó, vamos lá, é jejum e oração, e o propósito é esse daqui, ó. Irmão, com 3 dias eu fui trabalhar e eu tomava um remédio forte, era um Tramal Retard, era um remédio muito forte. Tinha um outro remédio também que se eu tomasse ele me deixava tão lesado, eu dormia demais, eu não conseguia nem levantar. Às vezes até se bobeasse eu fazia as coisas na cama, porque o remédio me derrubava. E eu fui trabalhar e não tomei o remédio. E fui trabalhar. E foi passando os dias. E eu falei: rapaz, eu não tomei o remédio, não está doendo. Eu falei para minha esposa: ó, tem alguma coisa aí que não está normal aí, hein? Eu não tomei o remédio. Eu não estou sentindo dor. Olha, tem algo aí. E os dias foram se passando e realmente eu parei de tomar todos os remédios, eu não tive mais dor. E eu comecei a pegar minha filha. Antigamente era para pegar minha filha, era difícil, eu não conseguia pegar direito. Eu comecei a pegar. E a prova foi que nós fomos na casa de um amigo meu. E na casa dele, lá nós brincamos, nós corremos, se divertimos com a criança. E eu não tive um pingo de dor. Um pingo de dor. E aí eu comecei a orar, agradecendo a Deus. Ele falou assim: mas não parou por aí. Da mesma maneira que eu tirei essa dor, eu posso fazer voltar. Você vai fazer a minha palavra, a minha obra? E naquele mesmo domingo eu estava ali orando. A nossa irmã Marli chegou e falou assim: ó, essa doença aí é igual espinho de Paulo, toma cuidado. E aí eu já falei: oh Deus, já entendi. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu falei: não, vou fazer um jejum e oração aqui. Aí eu fiz 3 dias de jejum e oração, para Deus esclarecer, abrir a minha mente, para que eu pudesse entender qual era o propósito dele na minha vida. E de quem é essa mensagem da cruz que nós estamos pregando? Essa mensagem é de Jesus Cristo.
aqui no livro de Filipenses, é um nome que é sobre todo nome. É o nome que ele foi feito para ser exaltado nos céus e na terra e debaixo da terra. É o nome que lá de Isaías 53, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade. Não há outro nome igual a este nome. É o nome que merece toda exaltação. É o nome que merece toda a honra e toda a glória. É o nome que a gente cantou aqui agora. Toda a honra, toda a glória seja dada para Ele. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. É esse nome que eu estou pregando para vocês. É esse nome que vocês precisam conhecer. Não é por muito falar. Não é por sabedoria. Paulo fala aqui, olha, ela é louca para os sábios. Se nós seguimos o versículo 19, olha, os sábios se enlouquecem com essa palavra da cruz. Eles não conseguem entender que esse evangelho é assim. Eles não conseguem entender que um homem teve que morrer por nós. Eles não conseguem entender que precisamos de um Salvador. Eles não conseguem entender que esse homem que viveu uma vida simples, um homem que morreu no madeiro, e lá em Deuteronômio, os judeus, eles consideram maldito de Deus quem morre em madeiro. Ele se fez maldito de Deus para morrer por mim e por você. Para que hoje pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra dele. Para que hoje pudéssemos estar aqui sentindo a presença de Deus. Para que pudéssemos ir lá fora e pregar as boas novas para os que não conhecem a sua palavra. Esse é o Cristo verdadeiro. Esse foi o que morreu por nós. É esse o que merece toda exaltação. Ele é o que faz a ligação com Deus e ligação com o Espírito. A ligação com Deus nós recebemos por Ele, e a ligação com o Espírito é porque o Espírito hoje está aqui. E seremos conduzidos por eles até os céus. Esse é o Jesus Cristo. Essa é a morte mais perfeita que houve na face da terra. E nós não tem um homem que rejeite essa salvação por conta própria. Nós rejeitamos porque temos o fruto do pecado no nosso coração. Muitas vezes o orgulho não nos deixa a gente aceitar esse Jesus. Muitas vezes a necessidade que lá fora nos impede de aceitar este Jesus. Mas hoje, Ele está aqui hoje. E Ele é a alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Espírito Santo, Ele paira sobre nossas vidas. E é Ele que está tocando em nosso coração.